Olha só, pessoal, se você gostou dessa receita, ou se você quer ver outras receitas de bolo, você pode entrar lá no www.bambuchoveroso.com.br. Tem bastante material disponível para você. É só você entrar, digitar bolos e vai aparecer um monte de sugestões. Mas agora eu quero falar com você daquela história do insensível. Olha só. Eu imagino que muitos de vocês já usaram um pouquinho de açúcar na palma da mão, um pouquinho de óleo e esfregaram para ficar com a mão bem macia. Essa história do açúcar funciona como adstringente. Adstringente é o nome chique de lixa. Ele dá uma bela lixada e deixa a mão macia. Essas partes aqui, ó, para quem sofre com a pele mais grossa, a coisa de cotovelos, joelhos, tudo pode ser bem amaciado com açúcar. E essa coisa do açúcar continua agindo assim no corpo da gente. Quando você come muitas coisas com açúcar, esse açúcar entra no seu corpo e a primeira coisa que ele vai atacar é o seu palato. Aqui, ó, na região onde você sente o sabor das coisas, as células ficam todas em pezinhas. O açúcar entra e continua agindo como se fosse uma lixinha. E ele vai lixando essas papilas, ele vai lixando essas célulazinhas onde você sente o gosto. E é por isso que quem come muito açúcar quase sempre começou comendo pouquinho. Mas ele vai comendo açúcar, não vai percebendo muito o sabor das coisas e vai aumentando a quantidade, precisando de mais. Quase sempre quem come muito açúcar também é uma pessoa que gosta mais de sal. Por quê? Porque ele precisa sempre de estímulo para saber o sabor das coisas. É uma pessoa que senta para comer com os outros, tá todo mundo gostando, a comida tá no ponto, o tempero tá acertadinho. Mas ele sempre vira e fala assim, não tem uma pimentinha aí não? Por quê? Porque ele não sente muito o sabor das coisas e ele precisa de mais estímulo para sentir o gosto. Ele fica com o paladar insensível. Esse açúcar vai transitando no corpo da gente, ele vai correndo em vasinhos, artérias, toda a parte sanguínea. E ele continua com essa coisa de ser uma lixinha. Ele vai lixando vasinhos, artérias, você vai tendo pequenas hemorragias. E há um paciente muito especial. O paciente de diabetes tem sempre muito açúcar circulando na corrente sanguínea. E nessas áreas do corpo onde tem muito trânsito de sangue, que é o caso, por exemplo, aqui dessa área do seu organismo, tem muito vaso, muita artéria. E aqui, ó, o açúcar vai fazendo. O paciente diabético quase sempre tem pequenas hemorragias, sangramentos, os vasinhos são muito delicados e ele vai ficando com problema de visão. Portanto, ele vai ficando insensível nos olhos também. O paciente diabético também tem muito problema na área abdominal. Aqui é a região do corpo onde mais passa vasos sanguíneos, o trânsito de sangue é muito grande. E aqui também aquele papel do açúcar continua. E você vai tendo problema em todos os órgãos dessa região. Como sofre o paciente diabético? E você deve ter ouvido falar que numa condição muito aguda, o paciente diabético tem que amputar partes do corpo. Ele acaba perdendo partes da extremidade. Ele pode perder dedos da mão, dedos dos pés. E isso acontece porque o tecido está necrosado. Olha só, uma coisa que talvez você não saiba é que em boa parte dos estados americanos, o paciente diabético pode ser amputado sem anestesia. Não é cruel isso? Cortar uma parte sem anestesia? Não é, não. Sabe por quê? Não sente mais nada. Insensível. Essas coisas que eu estou te contando são informações técnicas, você pode procurar. Daqui para frente eu vou fazer uns comentários meus, particulares, sobre essa coisa da insensibilidade que o açúcar traz para a gente. Você já viu famílias onde as pessoas discutem muito deste jeito aqui, ó? As pessoas viram muito e falam assim, mãe, você não está vendo o que você está fazendo? De novo, você está falando isso outra vez. A pessoa não percebe que está fazendo de novo. E tem mais discussões sempre, sabe? Pai, outra vez, para com isso, você está fazendo de novo. E o pai de fato não percebeu. Eu queria te fazer um desafio. Isso é uma questão de observação. Começa a ver essas situações e põe seus olhinhos
no prato da pessoa, quase sempre você vai ver, é um comedor de açúcar. Você também já deve ter visto situações assim, ó. Gente que diz para o outro, eu te amo, você é tudo para mim. E a outra pessoa vira e fala assim, mas eu não sinto. E não sente mesmo. É um saco sem fundo, sempre querendo mais, querendo mais. Esse é o comedor de açúcar. O açúcar vai deixando a gente insensível. Mas a nossa aula aqui é para fazer você preparar doces gostosos sem açúcar. Então vou te ensinar agora a fazer coco-mango. Uma torta fria de coco com manga. Só isso. Vem aprender comigo.